Olá, a paz do Senhor para você, meu amado irmão e minha amada irmã. Eu lhe desejo um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, que vai, através do nosso canal Quarto de Guerra do YouTube, escutar e ouvir mais um áudio da parte do coração de Deus. Antes de falar sobre mais um áudio do exercício da fé, gravar mais um áudio, eu peço que vocês dêem um like, ajude o nosso canal, fale do nosso canal Quarto de Guerra para algumas pessoas e ajude o nosso canal a crescer. Amém? Sem mais delongas, hoje o exercício da fé vai ser um pouquinho curto, né? E eu vou falar sobre o exercício da fé cristã, baseado no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 19. Vou contar uma história de um pastor europeu que fora convidado a pregar em uma igreja nos Estados Unidos. Como em seu tempo ainda não existia o avião, sabemos que o avião foi inventado, se eu não me falha a memória, nos anos 20 por Santos Dumont, né? No comecinho dos anos 20. E nesse tempo, né, o pastor ele atravessou o país dele até os Estados Unidos de navio. Como em seu tempo, volto a repetir, ainda não existia o avião, a travessia era feita de navio. O tempo da travessia era estimado em uma semana. Então, ele se programou para chegar um dia antes ao seu destino e assim poder descansar e se preparar durante a viagem. No entanto, seu navio foi surpreendido por um espesso nevoeiro, que fez com que a embarcação fosse obrigada a diminuir a sua velocidade, atrasando a viagem em 2 dias. O tempo estimado para chegar até os Estados Unidos era de uma semana, então foi atrasado em 2 dias. Ele chegaria nos Estados Unidos em 9 dias. Então, o pastor foi ao comandante e disse que não poderia se atrasar para o seu compromisso. O capitão disse que seria impossível chegar a tempo e que só Deus poderia fazer isso. É interessante. Já ouvi muitas histórias, né, de pessoas que desafiaram Deus dizendo que nem Deus vai me obrigar a voltar para fulano, nem Deus vai afundar meu barco. Só se ele for no porta-mala. A minha banda e tal é maior e mais famosa do que Deus, do que Jesus Cristo. Volta a repetir, o capitão disse que seria impossível chegar a tempo e que só Deus poderia fazer isso. Então aquele pastor colocou a mão no ombro do capitão e disse: se o caso é com Deus, eu o convido a ajoelharmos e orarmos ao Senhor. O capitão riu-se e disse: é impossível. Nisso o pastor ajoelhou-se e começou a orar. Enquanto o capitão observava, incrédulo por fim, meio que sem jeito, o capitão foi ajoelhando-se com o pastor. Quando o homem de Deus o impediu, dizendo: não precisa ajoelhar-se, capitão, porque o senhor não crê que Deus pode mudar a situação, e depois porque o nevoeiro já se dissipou. É, é isso aí. Essa história verídica nos mostra a necessidade que temos de exercitar nossa fé diariamente. No exercício da fé cristã, precisamos aprender a crer, independente da circunstância que nos cercam. Não importa se o nevoeiro ao nosso redor seja denso, o que importa é crermos na ação de Deus. O mais importante, meu amado irmão e minha amada irmã,
é crermos na ação de Deus. Se a gente tiver fé, uma fé como um grão de mostarda, Deus vai nos abençoar poderosamente. Ainda de acordo com o profeta Abacuque, a fé deve gerar alegria no coração do crente. Alegrar-se no Senhor é primordial, pois mostra que o crente está completamente confiante na ação do seu Deus, do nosso soberano e eterno Deus, e fortalecido pelo nosso Deus, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele é digno de toda adoração, só Ele é digno de toda glória e só Ele é digno de todo louvor para sempre. Por fim, aprendemos que, no exercício da fé cristã, devemos depender da ação divina. A palavra nos dá amplas garantias de que Deus protege aos que são seus, como por exemplo nos mostra o profeta Isaías ao declarar: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, versículo 4 fala: Amados, que possamos exercitar nossa fé de maneira perseverante diante do Senhor e que isso guie a nossa vida em Cristo, conforme o que aconteceu, contando para vocês a história deste pastor, que esse pastor ajoelhou e Deus, ele fez o mover acontecer poderosamente e deixou o capitão daquele navio surpreso. Mas é isso aí, gente. Mais um exercício da fé que eu, Johnny Oliveira, um dos ADMs e tutores do quarto de guerra, está aqui gravando para vocês e que vocês possam praticar sempre a fé. As circunstâncias podem parecer difíceis, impossíveis aos olhos humanos, mas lembrem-se, a gente serve um Deus que criou os céus e a terra. O Deus que é capaz de abrir o mar vermelho para você passar. O Deus que acalma uma tempestade. Um Deus que faz tudo em nossas vidas, faz coisas que nos surpreendem. Amém? Irei encerrar com uma oração como eu sempre faço de costume, a cada exercício da fé gravado. Que você ore comigo e feche os seus olhos neste exato momento. Pai querido, Pai amado, Deus de aliança, Deus de promessa, neste exato momento, Senhor, muito obrigado, Pai. Eu venho te agradecer por mais um áudio do exercício da fé que eu, Johnny Oliveira, estou gravando. Pai, muito obrigado, Senhor, por Senhor me usar poderosamente para pregar o teu evangelho, para pregar a tua palavra. Paizinho querido, Paizinho amado, que a cada um dos meus irmãos e irmãs, Pai, que vão ouvir esse áudio, eles possam praticar a fé a cada dia mais, ó Deus, e que eles venham guardar a tua palavra em seus corações. Paizinho querido, Paizinho amado, ó Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, pelo teu imenso cuidado conosco e que possamos praticar a fé e não olhar as circunstâncias. As circunstâncias podem parecer difíceis, impossíveis aos olhos humanos, mas para ti, Senhor, nada é impossível, Pai, porque tudo posso naquele que me fortalece. E é em ti, Senhor, em que nos fortalecemos, ó Pai. Nos fortalecemos poderosamente a cada dia mais. E o tempo é teu, a hora é tua. E o Senhor é soberano, eterno e maravilhoso. Pai, é assim que eu te louvo, te agradeço e te faço esta oração, te agradecendo por tudo, em teu nome, em nome de Jesus.
Amém, Senhor. E graças te damos, ó Pai. Deus abençoe poderosamente a sua vida, meu amado irmão e minha amada irmã, e fiquem na santa paz do Senhor. E lembre-se, pratique sempre, sempre o exercício da fé cristã.